esse ectoplasma pode materializar almas desencarnadas. O Chico Xavier, tá, meus amigos, isso é um fato, isso é fonte fidedigna, ele fala que muitas das materializações que ele presenciou, na verdade, não eram seres desencarnados, não eram pessoas desencarnadas, se tratavam de pessoas desencarnadas, falecidas. Mas muitas vezes eram almas sutis de seres de outros planetas, ou seja, de densidades superiores, para se manifestar no nosso mundo físico, eles tinham que utilizar o quê? O ectoplasma. Então o médium doava o ectoplasma para que a entidade extraterrestre pudesse se manifestar aqui na 3D. Estão compreendendo? Agora, esses OVNIs não utilizam a força vital de um médium. Eles usam a força vital da própria natureza. Lembrando que a energia taquiônica, essa energia universal, energia criadora, se manifesta na natureza. Então, na própria natureza, no planeta Terra, existe força vital. Então, eles usam a força vital da Terra para produzir o ectoplasma para que as naves possam se manifestar exatamente como ocorre nas sessões de materialização ao longo da história. Allan Kardec mesmo fala de materialização, o Chico Xavier, como vocês irão observar a seguir. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui na nossa explanação. Muito bem. Então, meus amigos, OVNIs, prestem atenção no que eu vou falar. Os OVNIs eles podem se manifestar no mundo físico, no mundo material, e muitos desses OVNIs têm origem em densidades mais sutis, ou seja, quarta, quinta, sexta densidade. Realmente fascinante. Aqui, isso aqui é uma foto real da substância, tá, meus amigos? Se você comparar essa substância com o ectoplasma emitido pelos médiuns, é a mesma substância. Aparência exata. Tá? Exata. Não tem o que discutir. Muito bem. Vamos para o próximo. O ectoplasma é uma substância semimaterial fluida. Então, o médium doa a força vital, uma força fluida, depois retorna para ele. Bem interessante, ele doa a força vital para que uma entidade possa se materializar. Depois da sessão, o ectoplasma retorna novamente para o médium. Ok? Muito bem. Expelida pelos médiuns, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos, de efeitos físicos, por exemplo, a materialização de espíritos e mediunidade de cura. O termo foi cunhado pelo fisiologista francês Charles Richet, originalmente publicado em 1922 no seu tratado de Metapsíquica, pelo qual relata suas observações acerca das manifestações extraordinárias através de médiuns como Eusápia Palladino e Eva Carriere. Denominação e composição. Presta atenção. O ectoplasma vem do termo grego ectos, por fora, e plasma, substância, modelada, figura afeiçoada. E ao aplicar esse vocábulo ao fluido presente nos fenômenos mediúnicos, seu idealizador, Charles Richet, procurou fazer um paralelo com o ectoplasma descrito pela biologia, que consistia em uma camada que envolve o citoplasma, espécie de fluido gelatinoso. Fluido gelatinoso. Lembre-se, meus amigos, que nos casos que eu apresentei, era uma substância branca, pegajosa, como se fosse uma gelatina. Fluido gelatinoso presente no interior das células ao redor do núcleo. Segundo o pesquisador italiano Ernesto Bosano, em seu livro Pensamento e Vontade, é esse mesmo fluido ectoplasmático que se refere em certos alquimistas do século XVII, denominando de forma diversas, como, por exemplo, Mysterium Magnum, por Paracelsus, e Matéria-Prima, por Thomas Vaughan. Muito bem. Quando Swinburne apareceu, que experimentou consigo mesmo, visto que em sua primeira visão iniciática, nos fala de uma espécie de vapor, que lhe saía de todos os poros, um vapor de água assaz visível, que descia até roçar no tapete. Pensamento e Vontade, de Ernesto Bosano,
ideoplastia. Bem interessante. Aqui, meus amigos, tem uma foto do Chico Xavier. É bem interessante, sessões de materialização através de ectoplasma. A obra de Perisbirito, do Dr. Zalmino Zimmermann, faz uma compilação resultante das pesquisas realizadas por importantes cientistas acerca dessa substância, descrevendo dessa maneira. Presta atenção. Por vezes, o ectoplasma é frio e úmido, em outras, viscoso e semilíquido, mas raramente seco e duro. Quando forma cordas, é duro, fibroso, nodoso, dilata-se ou expande-se fácil e suavemente. Ao tato, pode-se senti-lo como uma teia de aranha. Interessante. Vejam isso aqui é um tratado, meus amigos. De pessoas, tá aqui como uma teia de aranha, como foi descrito nas manifestações ufológicas. Então se trata do mesmo fenômeno, sem sombra de dúvida. Eu até vou dar aqui um zoom para vocês observarem melhor. Olha que interessante isso aqui. Bem interessante. Aqui o médium doando a energia vital, o fluido, no caso, o ectoplasma, e se manifestou essa entidade aqui, que está atrás dele aqui. Exatamente, bem interessante. Aqui no caso dessa médium também, isso aqui já é do século XIX, que também materializou, no caso, essa entidade. Então, seres extraterrestres utilizam desse mesmo recurso. Interessante, como demonstrei para vocês, e isso é de longa data, só que diferente do que ocorre nas sessões mediúnicas tradicionais, eles não utilizam o médium. Eles vão utilizar o quê? A própria natureza. Então, o médium que vai doar o ectoplasma, esse fluido, para que essas naves e entidades possam se manifestar no nosso mundo físico, é a própria natureza. Tanto é que a substância se desfaz. Lembrando, olha que detalhe interessante. Quando acaba a sessão, o médium recolhe o ectoplasma novamente, ou seja, o ectoplasma volta novamente para o médium, que é a sua força vital. Mesmo porque se ele desperdiçasse esse ectoplasma, ele poderia até desencarnar, se não retornasse para ele novamente. Estão entendendo, meus amigos? E quando ocorre com os OVNIs, também se desfaz a substância, mas ela volta o quê? Novamente para a natureza. Fica, geralmente, por um certo tempo, ali fica alguns minutos, algumas horas talvez, quanto à manifestação, e depois a substância simplesmente desaparece. Veja que é o mesmo padrão. Então obedece o mesmo padrão das manifestações mediúnicas. Sensacional. Então isso denota que quando os seres extraterrestres vieram para cá, eles atuaram tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Fato! Então, pleiadianos podem atuar tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Agora, imagine vocês, quando aqui estavam os reptilianos, os Greys, eles também faziam a festa no mundo espiritual. Eles reforçavam os contratos de dor, por causa desses temas de crença, de sofrimento, para a pessoa reforçar um karma. Olha, vai para a Terra e vamos assinar esse contrato aqui. Você foi muito mal, você tem que sofrer bastante, você tem que ser pobre, viu? Não, tem que ser um miserável, você merece. Opa! Você merece. Você tem que ir para a Terra, assina esse contrato aqui de miséria, de pobreza, e isso era induzido por seres extraterrestres negativos. É claro que isso era reforçado pelo sistema de crenças que a pessoa já tinha quando estava encarnada aqui, porque isso era ensinado pelas religiões. E reforçado pelos seres negativos. Os seres positivos, diferente, não, você é poderoso, você não precisa depender de ninguém, você não depende de ninguém, a força está dentro de você mesmo, você pode moldar a realidade, você precisa ter amor, você pode simplesmente pagar o seu karma com amor. Você não precisa ser com dor, não precisa, não é necessário, isso é uma mentira. Você pode ser um bom pai, uma boa mãe, fazer caridade, você não precisa pagar isso com sofrimento. Você pode o quê? Ter uma proposta de vida totalmente diferente. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, os seres positivos e os seres negativos atuam nos dois aspectos da realidade, tanto no mundo dos encarnados quanto no mundo dos encarnados. Isso aqui é uma prova. Mais para frente eu vou falar sobre os Ginza, que eram seres interdimensionais, olha só, negativos reptilianos,
que atuavam no mundo espiritual, com várias evidências. Também um estudo bastante interessante. Deixa eu retornar agora à espaçonave, deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Voltando à espaçonave. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre atualização de geopolítica. Vamos dar uma mudada aqui. Muito bom. Meus amigos, o Chico Xavier, isso é fonte fidedigna. Tá? Hoje eu conversei muito com pessoas que são especialistas sobre Chico Xavier, que sabem mais do que eu, bem mais do que eu. O Chico Xavier, nos anos 50, nos anos 60, ele sabia sobre os extraterrestres. Ele sabia que muitas das materializações eram seres extraterrestres, não eram almas desencarnados da Terra. Porque, pense, um ser da sexta densidade não tem como ele se manifestar fisicamente no nosso mundo. Fato! Fato! Então o que acontecia? Presta atenção, o que acontecia? Eles utilizavam um médium, e através desse médium, esses seres poderiam se materializar diretamente dos seus mundos. É claro que existem outros métodos também, tá, meus amigos? Por exemplo, quando o JP fala, então a gente não pode confundir as coisas, desse programa de assimilação de seres extraterrestres aqui, é diferente. Porque o ser extraterrestre também, ele pode diminuir, ele pode tornar mais denso. Por exemplo, seres de quinta densidade, até quinta densidade, pode usar as camas Mad-Bad para diminuir a sua densidade. Por exemplo, o Valiant Thor, da quinta densidade, ele simplesmente desceu a nossa densidade. Assim como aconteceu com Jesus, por exemplo. Jesus Cristo fez isso também. E muitos reencarnam aqui. Então existem vários métodos diferentes. Então são possíveis. Mas seres interdimensionais, seres interdimensionais também utilizam o recurso da materialização. Da materialização como ocorre nas sessões do Espiritismo, por exemplo, de Allan Kardec, como foi retratado no século XIX e século XX. Então isso é realmente bastante interessante.